ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora 2 em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Oi gente, tudo bem? Aqui é Gabriel Andreso, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho que diz inscrever-se aqui embaixo. Tem desculpa não, pode estar no computador, no notebook, no celular. Clica no sininho para receber as notificações e sempre que sair vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. E como sempre, hoje eu tô vestindo mais uma camisa do futebol carioca. Cada vídeo é uma diferente. Conhece essa aqui? Duvido. Essa aqui é do Barra Futebol Clube, lá de Teresópolis, uma raridade que meu amigo Cláudio Burger me deu. Um abraço pro Burger e pra toda a rapaziada também de Terê e desse clube que ainda existe, mas infelizmente está afastado das competições profissionais, há muito tempo. Dando sequência à nossa série em História do Futebol Carioca, o nosso vídeo hoje também é de um clube vermelho e preto, mas que não é o Barra. É o vermelho e preto mais famoso do Brasil, o Flamengo. Você que é torcedor do Mengão, aproveita, já fica ligado. Os 10 jogadores que mais atuaram na história rubro-negra, você conhece? Você acha que conhece? Se sim ou se não, tá na hora de acompanhar. Taca aí, Pikachu! Os 10 homens que mais vestiram o manto sagrado na história do futebol. Tem jogadores de todas as gerações, alguns que a galera de hoje conhece, outros nem tanto, e que talvez só o torcedor da antiga consiga lembrar. Mas são grandes mitos da história do Mengão e a partir de agora você confere. Na 10ª posição, Jadir, 498 jogos. Jadir Egídio de Souza nasceu em São Paulo, mas seu primeiro clube foi mesmo o Mengão. Zagueiro forte e duro, também atuava como lateral direito. Foi com ele na defesa que o Flamengo ganhou o tricampeonato carioca de 1953, 54 e 55. Um dos grandes defensores da história rubro-negra, é para muitos um símbolo da raça que envolve a mística do Fla. Líder nato, Jadir foi também o capitão rubro-negro por muito tempo. Ficou ao todo 10 temporadas com a camisa do Flamengo e quase sempre como titular. Embora na metade final tenha alternado bons e maus momentos, conseguiu também conquistar o título do torneio Rio-São Paulo de 1961. Jadir saiu do Flamengo em 62 para jogar no rival Botafogo, onde também foi campeão carioca e se aposentou logo depois. Morreu em 1977, ainda jovem, tinha só 47 anos. Na 9ª posição, Liminha, 512 jogos. João Crevelin é mais um paulista que está na história do Mengão. Chegou ao clube do Votuporanguense em 68. Volante de ofício, Liminha era um jogador extremamente esforçado e que logo caiu nas graças da torcida por sua entrega e disposição. Raçudo e incansável, ganhou do locutor esportivo Valdir Amaral o apelido de carregador de piano. Aliás, foi daí em diante que se popularizou a expressão para designar um volante trabalhador que sempre cooperava com a marcação no meio-campo. O Liminha era esse atleta e acabou conquistando títulos importantes pelo Flamengo, como os cariocas de 72 e 74. Liminha deixou o Flamengo em 75 após 8 temporadas como titular. Em 2005, foi o técnico na campanha vitoriosa da Copa Record, em que comandou o time B e foi campeão. Trabalhou por anos na base do clube e morreu em 2013, aos 69 anos. Na 8ª posição, Carlinhos, 515 jogos. Luiz Carlos Nunes da Silva chegou ao Flamengo aos 16 anos. Quando o Biguá, histórico lateral esquerdo, se aposentou, deixou seu par de chuteiras com o garoto. Era um ritual de passagem que se mostraria importante para um meio-campista talentoso e dono de um jogo muito refinado. Por isso, passou a ser chamado de violino. Estreou no time principal em 58, formando um meio-campo histórico com o craque Gerson. Carlinhos conquistou o Rio-São Paulo de 61, mas entrou de vez para o imaginário rubro-negro ao liderar a conquista do Carioca de 63, no famoso Fla-Flu do século. Voltou a conquistar um Carioca em 65. Carlinhos manteve sua classe e técnica refinada até seu último jogo pelo Flamengo, em 1969. No ato da sua aposentadoria, ele entregou o seu par de chuteiras a um menino que estava nas categorias de base, um loirinho chamado Arthur, que a gente vai ver nessa lista ainda hoje. Como técnico, Carlinhos foi um dos mais vitoriosos da história do Flamengo, ganhando 3 cariocas, 1 brasileiro e uma Copa Mercosul. Somando todas as suas conquistas, foram 27 os troféus que levantou na Gávea. Morreu em 2015, aos 77 anos. Na 7ª posição, Léo Moura, 519 jogos. Leonardo da Silva Moura chegou ao Flamengo já experiente, aos 27 anos.
depois de ter passado por Botafogo, Vasco e Fluminense. Mas foi na Gávea em que tudo mudou. Dono de boa técnica e apoio constante no ataque, foi importante logo em seu primeiro ano de clube. Foi com ele de titular que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil de 2006 em cima do Vasco. Também esteve na conquista do Tri Carioca entre 2007 e 2009. A torcida certamente se recorda de seu papel na arrancada do Brasileirão de 2007 e principalmente pelo título de 2 anos depois. Centrou, olha o Marcelinho Paraíba de cabeça, procurou o Léo Moura, bateu o Marcelinho Paraíba no peixinho, entrou! Léo Moura! Gol! Na virada da década, Léo Moura seguiu relevante, mesmo veterano. Chegou a dar 14 assistências em 2011, quando ganhou mais um Carioca. Foram 5 ao todo. No Fla, teve quase 20 conquistas como jogador. Sua despedida foi no amistoso contra o Nacional do Uruguai. Ele segue sendo um dos laterais mais importantes da história do Flamengo. Na 6ª posição, Cantarelli, 557 jogos. Antônio Luiz Cantarelli foi o goleiro que mais jogou pelo Mengão em toda a história. Cria da base rubro-negra, ele chegou ao time principal em 1973, alcançando a titularidade logo no ano seguinte. Foi campeão carioca em 74, 78, 2 vezes em 79 e em 81. Fez parte também das conquistas nacionais de 80 e 82, além da Libertadores e do Mundial. Jogou apenas uma vez em 83, mas pode-se considerar parte do elenco campeão brasileiro também naquele ano. Encerrou sua carreira como jogador em 90, como um dos maiores campeões de todos os tempos. No Flamengo, também trabalhou como preparador de goleiros por muitos anos. Na 5ª posição, Andrade, 570 jogos. Um craque na cabeça de área. Assim era o Flamengo quando Jorge Luiz Andrade da Silva estava em campo. Revelado no Mengão, ele estreou em 76, mas só se firmou após passar 2 anos na Venezuela. Quando voltou, foi logo de titular. Mesmo sendo bom e forte na marcação, seu maior destaque eram mesmo os passes longos para o ataque, sempre deixando companheiros em ótima posição. Ganhou 4 cariocas, 4 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial. Sem dúvida, um dos nomes mais importantes da história do Mengão. E é claro, lembrado até hoje pelos torcedores como um meio-campista ideal. Só foi parar de jogar mesmo aos 42 anos, mas foi técnico do Flamengo na década de 2000. Sua passagem mais marcante foi em 2009, quando substituiu Cuca e acabou se firmando como um interino efetivo e levou o time a mais um título brasileiro. Como treinador, esteve à frente do Mengão em 79 jogos. Na 4ª posição, Jordan, 609 jogos. Jordan da Costa nasceu no Morro da Mangueira, zona norte do Rio. Foi vendedor de balas e trabalhou numa vidraçaria antes de virar lateral esquerdo do São Cristóvão. Acabou chamado para defender o Flamengo em 1952. Conquistou o Tri Carioca de 53, 54 e 55. O canhoto também faturou o Torneio dos Campeões Estaduais de 56 e o Rio-São Paulo de 61. Jordan foi um dos mais desafiadores marcadores de Mané Garrincha, o velho ponta-direita do Botafogo. Apesar de levar um baile ou outro dele, também sabia ser forte e superar o eterno camisa 7 do Fogão. E até era humilde ao dizer que preferia vê-lo desfilar pela ponta do que bater no Mané. Assim era a lealdade do grande Jordan. Ele deixou o Flamengo em 63 após perder espaço para um jovem Paulo Henrique, que surgia do juvenis. Mesmo em seu último ato como jogador, ainda conseguiu conquistar mais um campeonato carioca. Morreu em 2012, aos 79 anos. Na 3ª posição, Adílio, 617 jogos. Adílio de Oliveira Gonçalves começou no Flamengo com apenas 12 anos. Foi para o time principal aos 18 e já tinha uma habilidade incomum, mas necessária para um jogador de sua característica. Meia-direita, rápido e rompedor, tinha drible e passe como suas características mais notáveis. Ao lado da maior geração rubro-negra de todas, empilhou título atrás de título, sendo decisivo em muitos deles. Gols também sabia fazer, como na decisão do Mundial de 81. E como esquecer o gol em cima do Vasco na Taça Guanabara de 82? Adílio também marcou o gol do título brasileiro de 83 em cima do Santos. O futebol de Adílio encantou a torcida, era a personificação do futebol alegre do brasileiro, sabendo ter a bola no pé e soltá-la na hora certa. Ficou muitos anos no Flamengo, até o ano de 87. Voltou em 90 para uma breve passagem, mas rodou por dezenas de clubes antes de parar de vez. No Flamengo, certamente entra em qualquer seleção de maiores de todos os tempos. Na 2ª posição, Zico, 732 jogos. Eu já sei o que você está pensando, mas não é o primeiro, não é o que mais jogou, não. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Ele chegou na Gávea pela primeira vez com apenas 14 anos de idade, indicação de Celso Garcia,
grande locutor esportivo e tremendo rubro-negro. Na base, fez muitos gols e marcou também época com títulos na categoria infantil e juvenil. Foi lá que ele ganhou a chuteira das mãos do eterno ídolo Carlinhos, que estava se aposentando. Lembra que eu falei ainda há pouco? Zico virou profissional em 71. Chegou ao time como meia, mas era tão completo que podia jogar em qualquer posição dali em frente. O primeiro título foi o Carioca de 72. Em 74, quando voltou a ganhar, já era protagonista. O mesmo se pode falar dos títulos de 78, 79 e 79 especial. O brasileiro de 80 alçou o Zico de vez ao posto de ídolo rubro-negro, inclusive pelo gol na decisão. Recebeu Júnior, atirou, bateu outra vez o zagueiro, bateu em Osmar, voltou, entra Zico, atira, gol! Gol! O maior artilheiro da história do Maracanã, 2 vezes goleador de Campeonato Brasileiro e 6 em Campeonato Carioca. Ninguém fez mais gols que ele pelo Fla, 508, e nem foi tão campeão, mais de 30 conquistas, 4 brasileiros, a Libertadores e o Mundial de 81. Um craque que fechou sua página como jogador do Fla em 89, fazendo o que sempre fez, um golaço de falta. E na primeiríssima posição, Júnior, 876 jogos. Leovegildo Lins da Gama Júnior é o maior de todos. Chegou ao Flamengo pelas mãos do ex-zagueiro Modesto Bria. Era volante no time juvenil e subiu aos profissionais como lateral direito. Foi fundamental na conquista do Carioca de 74. Foi para a canhota em 76, ganhou de vez a posição e nunca mais saiu. Chegou a fazer incríveis 13 gols em 1979. Júnior ganhou tantos títulos quanto pôde pelo Flamengo, só para ficar entre os mais importantes, 4 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. E é até justo dizer que o Júnior só não conseguiu chegar aos 1000 jogos pelo Flamengo porque passou 6 anos na Europa. Não fosse por isso, teria certamente conquistado os 4 dígitos com a camisa do Mengão. Voltou em 89, já veterano e jogando no meio-campo. Mas como foi importante. Sob a batuta do agora maestro, o Mengão faturou o título da Copa do Brasil de 90. Mas o título brasileiro de 92 foi o ponto mais alto do craque. Um meia que jogava com a camisa 5 e indicava o caminho do gol para craques como Gaúcho e Nélio. Finalmente é convidado a afastar-se. Júnior correu, disparou! Gol! Se aposentou em 93, aos 39 anos, tendo sido mais tarde técnico do time. E aí, gostou do vídeo? Se você é torcedor do Mengão, deixa o seu like. Se não é, deixa o seu like também. Conta igual e a gente agradece. Aproveita e deixa também nos comentários, aqui embaixo, qual é o clube que você quer ver aqui do nosso História do Futebol Carioca, dos nossos 10+. Tem vídeo toda terça e toda sexta, não se esqueça. E eu conto com você na próxima mais uma vez. Aquele abraço, tchau, tchau.